grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz, o leito. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Para quem vai estar me ouvindo, uma mensagem do Evangelho para o fim dos tempos. Estamos diante do fim dos tempos. A palavra de Deus está se cumprindo. Queira você goste ou não, a palavra de Deus tem que se cumprir. Ninguém vai mudar o que está escrito. Ninguém vai mudar. Governo, ideologias, ninguém pode mudar o que Deus escreveu e determinou. Só que a palavra fala, Mateus 24:12, que no fim dos tempos o amor ia se esfriar de quase todos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar, e o tempo está acabando. O dia da ira do Senhor está chegando, e a maioria hoje, se morrer, desce para o inferno direto. E depois da morte segue-se o juízo. Não vai ter purgatório, não vai ter missa de sétimo dia, muito menos reencarnação. A palavra fala que é céu e inferno. Então, se você desobedece essa mensagem, a pregação do Evangelho, o lago de fogo te espera. Estamos diante de tempos difíceis. O apóstolo Paulo escreveu: são tempos difíceis, tempos trabalhosos, onde o ser humano ia ser arrogantes, presunçosos, soberbos, ingratos, desobedientes aos pais, inimigos de Deus, mais amigos do prazer do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. A Bíblia fala isso. Se você não lê Bíblia, então trate de ler e examinar as Escrituras e guardar a palavra de Deus. Vou deixar uma mensagem que é escândalo para o mundo. Essa mensagem é loucura, mas Deus mandou pregar e eu tenho que pregar. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam do chão. Aqui inicia a criação. Depois de Deus ter criado os animais, depois de Deus formar a terra, que ela estava sem forma e vazia, Ele criou os seres celestiais, as estrelas, o sol, a lua. Deus criou com a força da tua palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Terra produz animais, ela produziu. E começou o início da criação. Aí Deus criou o homem. A Bíblia fala a imagem dele. Você foi criado à imagem dele e não do diabo. Entenda isso. Você é imagem e semelhança de Deus. E Ele criou homem e mulher. E Ele falou: multiplique, enche a terra.
Homem com homem não multiplica. Mulher com mulher não multiplica. Se você colocar duas mulheres numa ilha e voltar daqui 100 anos, não tem enganação lá não, porque não multiplica. Se você colocar dois homens numa ilha, não multiplica. O que multiplica é homem e mulher. E o criou. E ele falou: enche a terra. Só que esse governo do diabo, esse governo de Satanás, tem reduzido a população, incentivando o homossexualismo. Criou o homem e mulher. Multiplique, enche a terra. Você entendeu? E ele continua em Gênesis capítulo 2, versículo 18. O Senhor Deus disse, o Senhor, não foi o Pablo Vittar, viu? Não foi a Anitta, não foi o Lula. O Senhor disse, Deus, que criou os céus e a terra. Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que ajude e complete. Senhor Deus formou o homem, formou da terra todos os animais selvagens, todas as aves do céu. Trouxe ao homem para ver como chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu a todos os animais domésticos, todas as aves do céu, todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava a ser alguém que ajudasse e completasse. Todos os animais eram um casal. Todos. E Adão era o único que estava sozinho. Ele criou. E Deus chamou o homem. E o homem deu nome em cada animal. Todos os nomes em cada animal. Só que Deus viu que o homem estava sozinho. O ser humano não foi feito para ficar sozinho. E Deus viu que ele estava sozinho. Todos os animais tinham um casal que completasse. É a palavra. É a Bíblia. Qualquer criança de 2 anos do ensino médio fundamental entende o que eu estou pregando. Só que engraçado que os mais velhos não entendem. Faltava alguém para completar o homem. Então o Senhor Deus fez cair no profundo sono. Enquanto o homem dormiu, tirou uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. E Deus fez desta costela uma mulher e trouxe ao homem. Você está entendendo? Que Deus tirou de uma costela do homem e fez uma mulher. A mulher não foi feita para pisar nela. Ela não foi feita do calcanhar. Não foi feita da mão para você dar tapa. Não foi feita para você esmurrar. Foi feita da costela para andar do lado. Companheira. Muito menos para agredir. Para se completar com ela. Enquanto o homem dormia, Deus formou. Deus não formou do homem para completar o homem. Formou uma mulher. E quando o homem acordou, finalmente exclamou o homem: esta é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirado.
Por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Simples. Não tem o que mudar aqui. Entenda que você veio de um homem e de uma mulher. Você que se diz gay, homossexual. O homem faz filhos com a mulher e enche e multiplica a terra. Só que Satanás tem distorcido tudo que Deus criou para levar o ser humano para o inferno. O homem e a mulher se tornam uma só carne no casamento. Deus aprova o casamento de um homem com a mulher, não homem com homem. E eles não se envergonhavam. Aqui é o princípio da criação que Deus criou. Vocês estão entendendo que a Bíblia está dizendo isso? Da costela do homem ela fez uma mulher, colocou do lado para ele auxiliar o homem, e os dois caminharem juntos e fazer filhos. A palavra é clara. A palavra é muito clara. Não adianta querer mudar o que Deus criou. Não adianta. Deus criou homem e mulher e falou: multiplique e enche a terra. Ninguém vai mudar o que está escrito. A palavra está se cumprindo. O dia do Senhor está vindo. E depois da morte, se não estiver andando de acordo com a palavra de Deus, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, e de lá jamais vai sair. Eles estavam nus e não sabiam. E Deus começou a multiplicar. Começaram a ter filhos. Só que Adão e Eva pecaram e deu a legalidade para o diabo entrar no mundo e distorcer o que Deus criou. Não adianta xingar. O povo odeia a palavra, odeia a Bíblia. E essa geração vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. Tem o pecado, sangue foi derramado, porque o homem não queria obedecer a palavra. Aí matou Abel, o primeiro homicídio. O sangue foi derramado. Veio a geração de Noé. E Noé pregava para aquele povo que Deus ia matar eles, porque eles eram imorais. Segunda Pedro fala que eles não queriam obedecer a Deus. E Deus mandou o dilúvio e matou toda aquela geração. Só salvou Noé e sua família. Eu que adivinho que Noé escutava. Com certeza Noé escutava assim: não, Noé, para com esse negócio de construir arca. Vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai cuidar da sua vida. Com certeza, prega um Deus que é amor, um Deus que aceita tudo. Noé escutava isso. Com certeza. Noé trabalhando na arca. Noé construindo a arca. Deus vai matar vocês, Noé falava. Vocês estão adorando o diabo. Vocês estão idólatras, imorais. Veio o dilúvio e a Bíblia fala que levou a todos. Todos. Só sobrou Noé e sua família. E Deus separou na arca Noé e sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Se o homossexualismo fosse legalizado, por que Deus não separou Noé e mais outro homem? 3 mulheres, 6 mulheres. Não, ele separou um casal para continuar a linhagem, porque toda aquela geração tinha sido corrompida. Toda. Terceiro, Deus matou aquela geração
povo fica bravo porque não lê Bíblia. Fica bravo, fica irado porque não lê Bíblia. E foi chegando. Noé saiu, teve filhos. Os filhos deles multiplicaram. Só que Cã viu o pai nu e começou a amaldiçoar o pai, blasfemar e zombar do pai. E foi indo. Até que chegou em Sodoma e Gomorra. A história de Sodoma e Gomorra. Chegou naquela história. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. E eles se dividiram. E Ló desceu para Sodoma e Gomorra. Só que a Bíblia fala que Ló se esqueceu que aquela cidade era perversa. Em Gênesis capítulo 17, versículo 16. Depois da refeição, os visitantes se levantaram, olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir. Então o Senhor disse: devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu escolhi para que ordene seus filhos, sua família, que guarde o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Deus prometeu para Abraão uma terra que emana leite e mel. E ele falou para que ele teria um filho. E esse filho seria pai de muitas multidões. Abraão teve relação com a sua mulher Sara e teve filhos. Deus não criou Adão e Ivo, Abraão e Jorge. Foi Adão e Eva, Abraão e Sara. E eles tiveram filho, Isaac. E ele apareceu e prometeu. Deus apareceu no maior calor do dia para ele. O Senhor e mais 2 anjos. E eles comeram. E Deus falou: ocultarei de Abraão o que irei fazer? E o Senhor disse. Portanto o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor que vinha da cidade de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas 2 cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se os atos que de fato são tão perversos quanto tenho ouvido. Se não for, quero saber pessoalmente. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor e aproximou-se dele. Exterminarás também o justo com o perverso? Suponhamos que haja 50 justos na cidade, mesmo assim exterminará e não poupará por causa deles? Claro que não faria tal coisa. Destruir o justo com o perverso? Afinal de contas, tratando o justo com o perverso da mesma maneira, certamente não faria isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? Deus determinou que ia destruir Sodoma e Gomorra. O clamor daquela cidade subiu até o céu. Quem vigiará era Ló. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Mais tarde condenou a cidade de Sodoma e Gomorra e transformou em monte de cinza, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando de Sodoma, por ele ser um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim,
Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade, que via e ouvia todos os dias. O pecado de Sodoma subiu até o céu, e de Gomorra, porque Ló estava habitando naquela cidade, e lá a imoralidade sexual era tão grande, porque a Bíblia fala que Ló via e ouvia o que eles faziam. O que Ló devia ter visto naquela cidade? Homem tendo relação com outro homem nas praças, marcha do orgulho gay, homem tendo relação com várias mulheres, homem com homem, mulher com mulher, orgias. E Ló vivia e ouvia e afligia. Com certeza Ló orava a Deus por justiça. O que acontece hoje? Qual a diferença de Sodoma e Gomorra? Ló vivia aflito e afligido. Com certeza, se Ló falasse alguma coisa, Ló seria morto pelos sodomitas. E Ló vivia afligido e pelo que via e ouvia. A maldade. O que acontece hoje? Ataques em escolas, matando criança, adoração a Moloque. Moloque está dentro da mente desses jovens, entrando com a faca, com a arma e matando crianças. Uma mulher manda o seu filho virar gay, incentiva ideologias, apoio. E a igreja não aguenta mais de tanta imoralidade. Adultérios, furtos. Oséias fala que Deus tem uma contenda com os moradores da terra, assim como ele teve com Sodoma e Gomorra. Vemos que o Senhor sabe resgatar das provações os que são fiéis, e ao mesmo tempo mandando os perversos para o castigo do dia do juízo. Voltando em Gênesis, Abraão começou a interceder para que a cidade não seja destruída. E ele foi abaixando para 50, 45, 40, 30, 10, 5. Se Deus encontrasse 10 justos na cidade de Sodoma, pouparia ela. Só que não encontrou. Tudo na imoralidade, tudo no adultério, na prostituição, no homossexualismo, adorando os ídolos. Não achou. E Deus determinou sentença para a cidade. É a palavra, é a Bíblia. Eu estou pregando que esses pastores não pregam. Que o povo tem que deixar o homossexualismo e se converter, porque vocês vão passar no lago de fogo e enxofre a eternidade. E nessas igrejas covardes, pastores covardes, e a lista de Apocalipse 28 fala que os covardes não herdarão o reino do céu. Aí começa a história em Gênesis 19 de Sodoma e Gomorra, a cidade que Ló estava vivendo, a aflição daquele homem. Ali não tinha condições de criar filho, ali não tinha condições de invocar Deus, porque era tudo pecaminoso. É a
Bíblia que está contando isso. Não vai mudar. O governo pode mudar a lei, mas a palavra de Deus jamais muda. Passarás os céus, passarás a terra, porém as palavras dele jamais há de passar. Ao anoitecer, Gênesis 19, 2 anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-lo, levantou para recebê-lo. Aqueles anjos. Deu boas-vindas, se curvou com o rosto no chão e disse: meus senhores, venha à minha casa para lavar os pés e sejam meu hóspede essa noite, e amanhã poderão levantar e seguir a viagem. Não, responderam eles, passaremos a noite aqui na praça. Mas Ló insistiu muito. Por fim eles o acompanharam até a sua casa. Ló preparou um banquete completo com pão fresco, sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinha se deitado todos os homens de Sodoma. Não tinha se deitado quando os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram à parte da cidade e cercaram a casa e gritaram: onde estão os homens que vieram passar a sua casa à noite? Traga-os aqui afora para nós, para que tenhamos relações sexuais com eles. Olha só. Em Araçatuba, eu prego na praça faz 2 anos, 2 ou 3 anos. E o guarda municipal falou para mim: ó, aqui na praça, nos banheiros, os velhos, cabeça branca, tendo relação sexual com homem. Qual é a geração que é hoje? Nas praças públicas, homens velhos. E Ló chegou, viu aqueles homens. A cultura na época, se chegasse um visitante, você tinha que levar ele para casa e cuidar dele, ser um bom hóspede. Só que aqueles homens queriam dormir na praça. E Ló sabia da vergonha que era a cidade. Falou: não durma na praça não, vocês vão ver coisas terríveis. E arrastou eles para casa. E eles jantaram, se alimentaram, prepararam para dormir e descansar. Ló com certeza pensou que era só visitantes. Mas aqueles 2 anjos vieram para destruir a cidade. E antes deles dormiam os homens de Sodoma e de Gomorra. Eram homens malignos, filhos de Belial. Cercaram a casa do maior ao menor, bateram para Ló e falou: Ló, traga esses homens para fora, queremos ter relações sexuais com eles. Porque aquela cidade inteira era homossexual, homem com homem, mulher com mulher. E eles viram a formosura daqueles homens, que os anjos estavam transfigurados em anjos de luz, estavam transfigurados em homens. Vamos fazer uma orgia com esses homens, vamos fazer uma balada gay aqui na praça. É o que acontece hoje. Esse mundo está caminhando para o inferno, e a geração de hoje vai passar a eternidade lá. É a tua alma que está indo para o inferno. Você está achando que o padre vai tirar você do purgatório? Você está achando que você vai reencarnar? A Bíblia fala que é céu e inferno. A geração de hoje não suporta a pregação. Bem que Paulo falou: que terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores, conforme os seus próprios desejos. Hoje tem igreja para gay, igreja para maconheiro, igreja para homossexual,
igreja para traficante, igreja para avarento, sentirão coceiras nos ouvidos. Eu li que Deus criou homem e mulher, e eles multiplicam, tendo relação homem com mulher, não é homem com homem. E eles bateram na porta. Traga eles para cá. Vamos fazer um bacanal aqui na praça. Vamos fazer uma parada gay aqui, com trio elétrico. O Pablo Vittar vai cantar, a Anitta também, e é sexo para todo lado. Geração maligna. Vai processar Deus? Ah, vou processar, vai processar Deus. E a palavra dele? Quando você estiver no leito de morte, você vai falar o que pro diabo? Não é hora de eu ir embora não. Respeita a minha religião. Respeita meu corpo, as minhas regras. Você vai falar isso? Olha que o anjo da morte passar no seu leito. Você acha que o diabo respeita? A Bíblia fala que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E ele está destruindo essa geração e o povo está percebendo. Nós saímos para conversar com os homens. Fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometa tamanha maldade. Suplicou. Escute o que ele falou. Escute. Tenho 2 filhas virgens. Deixe-me trazê-los para fora, e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas por favor, não deixe os homens em paz, pois são os meus hóspedes, estão sob a minha proteção. Olha que eles falaram: sai da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como fosse nosso juiz. Faremos a você coisas piores do que aos seus hóspedes. Então eles partiram para cima de Ló, tentando roubar a porta. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão e puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois cegaram aqueles homens, jovens, velhos, que estavam à porta, de modo que eles cansaram e desistiram de invadir a casa. Eles sodomitas. Ló falou para ele: ó, tem 2 filhas virgens, vou trazer para fora, vocês façam o que quiser com ela. Só que eles não queriam mulher, porque eles eram gay, eles queriam os homens. Aí eles gritaram: sai da frente, você quer ser nosso juiz? Como Pedro falou, não respeita as autoridades instituídas por Deus. E os anjos pegaram Ló, puxaram para a porta e colocaram para dentro, fechou a porta. E os anjos cegaram aqueles homens, desde o maior ao menor. E eles ficaram cegos, começaram a procurar a porta e não acharam. Os anjos perguntaram a Ló: você tem outros parentes da cidade? Tire-nos todos daqui, genros, filhas ou qualquer outro parente, pois essa cidade, estamos prestes a destruir essa cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou até o Senhor, e Ele nos enviou para destruí-la. Não tinha nem passado a noite, já aconteceu aquela algazarra toda na porta. Os anjos cegaram eles e eles cansaram de ver a porta, porque aquela geração agia como instinto, como animal.
os anjos falaram para Ló: você tem filho, filha, genro, arrasta tudo para fora, que essa cidade vai ser destruída, porque o pecado deles é grave diante de Deus. Então Ló correu para avisar os noivos das suas filhas. Elas estavam prometidas em casamento, as duas filhas de Ló. E ele correu para avisar eles, para sair da cidade. É o que eu estou fazendo hoje aqui. Estou te alertando para você correr para Jesus, para você salvar tua alma, mudar de vida e se converter. Porque Jesus falou: se não se converteres, vocês vão morrer nos seus pecados, vão descer ao inferno. E ele correu e avisou: saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-las. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. É o que acontece hoje. Nós pregamos a palavra, as pessoas acham que nós estamos brincando. Acham que estamos brincando com o Evangelho. A geração maligna acha que Deus vai ter culpado por inocente. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: rápido, toma sua mulher, suas duas filhas que estão aqui e sai agora mesmo, ou também morrerá quando for castigada a cidade. Isso que Ló hesitava, os anjos tomaram pela mão, também sua mulher e suas duas filhas correram para com eles para um lugar seguro, fora da cidade. Pois quando o Senhor foi misericordioso, quando estava em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salva-se. Não olhe para trás, nem para o vale. Fujam para os montes, ou serão destruídos. Para onde você está correndo? A porta larga ou a porta estreita? Você tem certeza que você morrer hoje? Você vai abrir os olhos do céu ou do inferno? Os anjos pegaram Ló, sua família, arrastaram para fora e falaram: corra, fuja, para vocês não ser destruídos. E eu estou na praça que fuja desse movimento de ideologias, de achar que tudo é normal, porque o mundo está caminhando para o inferno. Corra para salvar sua alma. Pode ser sua última hora hoje. Pode dar um infarto em você. Pode dar um acidente. Você vai abrir os olhos de onde? Você acha que seu corpo, as suas regras, vai mudar o que está escrito? Isso aqui que eu estou lendo é um exemplo que aconteceu com aquela cidade. E o que vai acontecer hoje, com essa geração de hoje. Mas Ló suplicou: não, meu Senhor, os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram a minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançarão ali. Bem depressa morreria. Vejam aqui perto há um vilarejo, um lugar pequeno. Por favor, deixe-me para lá, e a minha vida será salva. Está bem, disse o anjo, atenderei ao seu pedido. Não destruirei a vila, mas vai logo, fuja,
para ele: pois não posso fazer nada enquanto não chegar lá. Isso se aplica porque a filha era conhecida como Zoar. Ló chegou a Zoar quando o sol apareceu no horizonte. Estava amanhecendo o dia. Possivelmente era as 4 horas da manhã. Ló não dormiu. Nem os anjos, nem a mulher, nem as filhas. A apreensão ficou ali naquela situação. A correria. Você já imaginou se Deus falar: hoje mesmo vou destruir Birigui, às 6 da tarde. E eu estou aqui pregando: ó, Deus vai destruir Birigui às 6 da tarde. E o povo leva na brincadeira. Aí chega a destruição. Aí para onde vão fugir? Olha só, Ló chegou em Zoar. Tirou Ló da cidade, daquela geração gay, geração promíscua. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra. Deus falou: o sol nasceu e fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu completamente além as cidades, vilas e planícies. Exterminou todos os habitantes, toda a vegetação. Além de Sodoma e Gomorra, morreu as cidades vizinhas, porque não queria saber de Deus. Com certeza Sodoma e Gomorra estavam nas orgias na madrugada, baladas, festas. Tentaram estrupar os 2 anjos. Quando o sol nasceu, com certeza o Pablo Vittar estava cantando o trio elétrico, a Anitta rebolando, Neymar dançando, e a chuva de fogo desceu. Você tem noção que é chuva de fogo? Fogo e enxofre, derrete tudo. Os historiadores falam das Torres Gêmeas, e quando as Torres Gêmeas começou a pegar fogo, o calor era quase 1000 graus Celsius, derretia até metal. E as pessoas, para não morrer queimada, pulavam do prédio. Deus fez descer fogo e enxofre. Imagine no inferno o sofrimento que você vai passar por toda a eternidade, achando que você tem domínio sobre o seu corpo. Se Deus não domina o teu corpo, quem domina é o diabo. Se você destruir o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus te destruirá. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra, aquela cidade maligna. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e seguiu numa estátua de sal. A mulher de Ló estava preocupada com a vida lá fora. A mulher de Ló estava preocupada com as festas, com os luxos, com o dinheiro, com a estabilidade. Virou estátua de sal. Naquele mesmo dia, na manhã, os anjos apareceram para Abraão ao meio-dia. Conversaram. No meio período do dia, desceram para Sodoma. Chegaram de noite, almoçaram, iam dormir, mas os malignos bateram na porta. Na madrugada, Ló correndo para avisar os genros que as coisas iam piorar, e eles levaram na brincadeira. Quando o sol nasceu, Deus derramou fogo e enxofre sobre a cidade de Sodoma e Gomorra e a cidade. Os historiadores falam, na região de Sodoma, que é hoje, foi destruída. Até as bases foram incineradas da cidade. Até as bases. Não consegue achar mais nada.
Até quem estava enterrado foi incinerado pelo fogo e enxofre que Deus derramou. Naquela manhã Abraão se levantou, correu para o lugar que tinha estado na presença do Senhor, olhou para a planície, em direção a Sodoma e Gomorra, e viu as colunas de fumaça subindo no lugar, onde antes ficava a cidade como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando do meio da destruição que engoliu a cidade das planícies. Isso aqui é uma história real, viu? Não é ficção, não. Não é filme de Hollywood, não. Aconteceu. E vai acontecer com essa geração. Levítico. A lei dos levitas. Levítico capítulo 18. Olha que Deus fala sobre as práticas imorais sexuais. Disse o Senhor a Moisés. Deus deu lei para nós seguir. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel: eu sou o Senhor Deus, portanto não comportes como o povo no Egito, como vocês viviam, bem como o povo de Canaã, onde se levantando, não imite o estilo de vida desse povo. Obedeça os meus estatutos, cumpra os meus decretos, pois eu sou o Senhor seu Deus. Sim, obedeça os meus decretos e os meus estatutos. Quem praticar por eles viverá por eles. Eu sou o Senhor. Por que Sodoma e Gomorra morreu? Foi destruído porque não queria obedecer. Achava que tudo era maravilhoso. O mundo de Bob. Aí ele dá uma lista: jamais tenha relação sexual com um parente próximo, pois eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai tendo relação sexual com sua mãe. Ela é sua mãe. Não tenha relação sexual com ela. E hoje está tendo isso. Está tendo tudo isso, tudo ao contrário. Tem mães deitando com o próprio filho. Eu escutei uma vez em Araçatuba a mãe falando que tinha desejo pelo filho. Seu diabo. Se não for o diabo que é, Deus que não é. Não tenha relação sexual com nenhuma das esposas do seu pai, pois desonraria o seu pai. Com a madrasta. Tem também isso. Hoje é normal isso aí. Para o mundo é normal, mas para Deus não. Não tenha relações sexuais com a sua irmã, meia-irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, nascida em sua casa ou em outra. Não tenha relações sexuais com sua neta. Pedofilia. Vários vão molestando os netos. Filha do seu filho, da sua filha, pois isso desonraria a si mesmo. Uma geração de velho, cabeça branca, homossexual, que não está escrito. Está cheio. De velho marica. Está cheio. Não tenha relação sexual com a filha de nenhuma das suas esposas, do seu pai, pois era sua irmã. Não tenha relações sexuais com a sua tia, irmã do seu pai, pois ela é parente próxima do seu pai. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã da sua mãe, pois ela é parente próxima. Não desonre seu tio, irmão do seu pai, tendo relação sexual com sua mulher, pois ela é sua tia. Não tenha relação sexual com sua nora, ela é mulher do seu filho. Está cheio de pais tirando as esposas dos filhos, de modo que você não tem relações sexuais com ela.
Não tenha relação sexual com sua mulher, com a mulher do seu irmão, pois desonraria o seu irmão. Não tenha relação sexual com a mulher das filhas dela, com a mulher da filha dela. Tome neta dela, filha ou filha dela, não tenha relações com ela, por isso parente próximo. Isso é perversão. Enquanto sua esposa estiver viva, não case, nem tenha relações sexuais com a irmã dela. Se tornariam rivais. Eu escuto de mulheres que têm relação com o marido da irmã, só para envergonhar a irmã, tá cheio. Essa é a geração que vai queimar no inferno, viu? Não tenha relação sexual com a mulher durante a menstruação dela. Tá normal isso aí. Não tenha relação sexual com a mulher do seu próximo. Adultério. Adultério. Contaminaria ela. Hoje é normal nas igrejas casar e divorciar e casar de novo. Adultério. E um dos mandamentos é: não adulterarás. Não permita que nenhum dos seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Não desonre o nome do Senhor seu Deus. Cheio de macumbeiro matando criança. Está cheio. Agora vamos lá. Versículo 22. Não pratique homossexualidade, tendo relação com outro homem como se fosse mulher. Isto é detestável. Homem nenhum deve se contaminar tendo relação sexual com animal. Está cheio. E a mulher nenhuma deve oferecer um animal macho para ter relação com ele. Isso é depravação. Não se contamine em nenhuma dessas formas, pois o povo expulsarei da presença de vocês. Contamina com essas práticas. Agora vocês estão vendo porque Sodoma e Gomorra foi destruída, e porque essa geração vai ser destruída. Essa geração vai ser destruída. Deuteronômio 22 é Bíblia. Não estou lendo o Corão aqui não. Engraçado. Por que não faz marcha para maconha lá no Islã? Porque ela morre. Por que não vão lá dançar? Fazer trio elétrico lá? Porque lá a lei é severa. Durante a Copa do Mundo, quem fosse pego bêbado, apanhava e era preso. Teve um humorista comunista que foi lá, bebeu, zombou das autoridades lá, tomou uma coça tão dada que pensou que ia morrer, e começou a chorar. Não é seu corpo as suas regras? Se a lei de lá é severa, imagine o de Deus, o dia do juízo. Deuteronômio 22, versículo 5. A mulher não deve usar roupas de homem, e o homem não deve usar roupa de mulher. Quem age desse modo detestável aos olhos do Senhor, meu Deus. A mulher não deve usar roupas de homem, e nem o homem deve usar roupa de mulher. Precisa desenhar? Que a Bíblia está falando? Tem uma igreja na minha cidade, uma falsa igreja, da teologia coach. E esse pastor colocou uma foto de vários homens. Escreveu assim: leão anda com leão. Eu falei, mas leão anda com leoa.
Não anda com leão. Ou seja, as igrejas da modinha estão levando o povo ao homossexualismo. Isso é detestável aos olhos do Senhor, seu Deus. Está se cumprindo. A palavra de Deus não muda. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 6. Versículo 9. Fala da lista daqueles que não vão herdar o reino do céu. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino do céu? Não se engane. Fique enganado não, viu? Não se engane, olha só. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, os que adoram ídolos, os que cometem adultério, os que se entregam às práticas de homossexualismo, os ladrões, os avarentos, os bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino do céu. Só que como que eu faço para sair dessa condenação? Alguém de vocês foram purificados, santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus. Só o sangue de Jesus liberta você do homossexualismo, do adultério, só Ele, para você não ser destruído e ser lançado no lago de fogo e enxofre. O que o comunismo tem implantado há 200 anos é satanismo, ateísmo, tirando a fé e desvirtuando a palavra. E a Bíblia fala em Mateus capítulo 11, versículo 20. Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinha se arrependido. Que aflição espera Corazim e Betsaida, porque na cidade de Tiro e Sidom, se tivesse sido realizados os milagres que eu realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido, demonstrado isso, vestindo pano de saco, jogando cinza sobre a cabeça. Eu lhe digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom será tratado com menor rigor do que vocês. E você, Cafarnaum, vamos mudar aqui Cafarnaum, colocar Birigui. E você, Birigui, será que será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos, até o inferno. Porque na cidade de Sodoma, se tivesse realizado os milagres que realizei em vocês, eles estariam de pé até hoje. Eu digo que no dia do juízo, Sodoma e Gomorra será tratado com menor rigor do que a cidade de Birigui. Então desperta, porque o tempo está acabando. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor.